tudo bem? Olha, realmente a coisa está feia, viu? Eu não estou aguentando mais em termos físicos, psicológicos, emocionais. Eu não consigo dormir sossegado, eu não tenho tranquilidade. Eu estou perdendo completamente a rigidez mental, o pouco que eu ainda tinha, viu? Realmente, a coisa está feia. É o que você disse aí, realmente, porra, até depois em questões de audiência de custódia, sabe, ele vem dando palpite, espera um pouco, né? Olha, eu não sei como vai evoluir isso, honestamente falando, mas eu sei que eu já cheguei ao meu limite. Aliás, já ultrapassei o meu limite faz tempo, e é que agora eu estou numa situação, né? Eu havia pensado, já tinha decidido antecipar a minha passagem, né? Eu falei, bom, agora que a temperatura vai diminuir, etc, etc. Só que voltou a subir de uma forma exponencial. E agora eu fico constrangido de antecipar qualquer coisa, porque passaria a impressão de que eu estaria saindo, pulando do barco justamente no momento talvez de maior tempestade. Isso eu acho desagradável, eu não faria, né? Deixando, no caso, o ministro na mão. Mas está muito, muito, muito difícil. Minha família está sendo extremamente prejudicada. E toda essa situação, além de tudo, né, do trabalho, porque se a situação do trabalho fosse boa, tudo bem. Mas essa situação, sabe, pressão para tudo quanto é lado, cobrança, o que a gente fala não tem crédito, tudo para anteontem. Estamos cercados também de gente que, como você escreveu aí em cima, sabe? Então é muito difícil, muito difícil. Eduardo Bolsonaro, filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, traz mais uma bomba. Ele vem com notícias novas direto dos Estados Unidos e agora essa bomba cai no colo do Alexandre de Moraes. Vocês vão ver aqui agora o que vai trazer Eduardo Bolsonaro direto dos Estados Unidos. Pessoal, a situação fica cada vez pior para os ditadores. Será que agora eles vão recuar ou vão continuar dobrando a aposta? E ainda nós vamos trazer aqui ainda neste vídeo, logo após a fala do Eduardo Bolsonaro, nós vamos trazer o advogado do grupo de mídia de Donald Trump, trazendo novidades sobre a investigação dos ministros do STF e na invasão ali nos Estados Unidos através das empresas norte-americanas. Pessoal, esse vídeo está sensacional. Se eu fosse você, dava um like agora e se inscrevesse aqui também no canal. Se inscreve, pessoal, para ficar muito bem informado. O cerco está apertando e agora, por essa, eles não esperavam. Confira a matéria e voltamos em seguida. Hoje eu vou te mostrar um fato que o Alexandre de Moraes não quer que você veja. Essa semana o jornalista Michael Schellenberg trouxe novas revelações sobre a Vaza Toga. E o que foi publicado é simplesmente estarrecedor. Essas provas mostram sim que o 8 de janeiro foi uma farsa, exatamente como eu venho dizendo há um bom tempo. Os documentos revelam que o Alexandre de Moraes mostrou um gabinete paralelo, ilegal, junto com seu assessor, o juiz Zair Vieira, já conhecido da primeira parte da Lava Toga, a chefe de gabinete, Cristina Kozahara, e também o seu ex-assessor, Eduardo Tagliaferro. Qual era a função desse grupo? Perseguir e condenar inocentes apenas baseados em postagens nas redes sociais. E para isso eles criaram até uma classificação secreta. Se você tivesse postagens contra o PT, fotos vestindo camiseta verde e amarela, críticas ao Lula ou ao Partido dos Trabalhadores, bem como, por exemplo, críticas ao STF também, você recebia uma certidão positiva. E isso já bastava para te condenar. E tudo isso feito fora dos autos, fora do processo, de maneira ilegal, através de grupos de WhatsApp. Um caminhoneiro foi condenado apenas por postar críticas a Lula e às eleições de 2022 em seu Facebook. Ele é acusado de tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito e passou mais de 11 meses na cadeia, sem nunca ter cometido nenhum fato violento. Abre o parênteses aqui, esse é o mesmo crime que agora Alexandre de Moraes tenta imputar contra mim devido às minhas relações aqui nos Estados Unidos. E para mim o caso mais absurdo, do vendedor ambulante Ademir Domingos Pinto da Silva, de 54 anos. Ele chegou no QG de Brasília depois de tudo aquilo ter ocorrido. E chegou apenas para vender bandeiras e camisetas. Mesmo assim ele foi preso, sabe por quê? Por conta de tweets de 2018 criticando Lula da Silva. Nada sobre 8 de janeiro, nada sobre eleições. Ainda segundo a reportagem, erros eram muito comuns.
Num desses casos, uma senhora de nome Beth foi erroneamente identificada como um daqueles casos positivos. Minutos depois, a equipe percebeu o erro e mudou a classificação dela para como caso negativo. A mulher era provavelmente Gildete da Silva Guardia, uma aposentada de 74 anos, que se tornou uma das vítimas mais simbólicas desse abuso judicial. Mesmo com a certidão dela corrigida, ela permaneceu presa. E só foi libertada 21 dias depois de encarcerada devido a uma grave hemorragia intestinal. Essa equipe, subordinada ao Alexandre de Moraes, agia com sordidez e crueldade. No grupo de WhatsApp criado por eles, há diálogos em que Ayrton Vieira demonstrava abertamente a sua vontade, a sua sede para prender todo mundo logo na audiência de custódia, no primeiro momento possível. E ainda colocou um emoji sorrindo, se deleitando com aquele ato cruel. Lembre-se, nós estamos falando de velhinhas, de pessoas de mais de 70 anos de idade. Gente como Clesão, que acabou morrendo dentro da cadeia por conta da ação desse tipo de pessoa que não considerou sequer a dignidade da pessoa humana. Em outra conversa, quando a PGR pede a liberdade de inocentes, a chefe de gabinete do Moraes, a Cristina Kuzahara, diz que não quer libertar ninguém antes de ver a rede social dessas pessoas inocentes. Isso é perseguição política, isso é abuso de poder notório. Estamos diante de um dos episódios mais sombrios da nossa história. Alexandre de Moraes se tornou um violador de direitos humanos conhecido internacionalmente. E as provas agora estão escancaradas. Eu não vou parar. Eu estou aqui nos Estados Unidos para buscar por justiça e vou até as últimas consequências. Não podemos permitir que os inocentes continuem pagando por essa farsa. Deus abençoe o Brasil, Deus abençoe a América. Nós venceremos. Pois é, agora nós vamos ouvir o advogado do grupo de mídia de Donald Trump e também da empresa Rumble, aquela empresa, aquela plataforma digital que foi também sancionada pelo Moraes e foi prejudicada, mas agora, pessoal, o advogado vai vir aqui com notícias e com informações novas. Olha só o que pode acontecer com o Alexandre de Moraes sobre esses abusos que têm acontecido aqui e agora as informações atualizadas direto dos Estados Unidos. Preste atenção na matéria. Então a gente conversa agora com o Dr. Martin De Luca, que é advogado dessa ação movida pela plataforma Rumble e pelo grupo de mídia do Donald Trump contra o Alexandre de Moraes. Que o Alexandre de Moraes é o único juiz que eu saiba, e nós pesquisamos isso muito bem antes de entrar com o processo da Rumble, que deliberadamente e intencionalmente viola a lei, viola os compromissos internacionais do Brasil e viola a lei dos Estados Unidos. Não temos nenhum precedente, isso aqui quero ser bem claro porque é importante. Até porque o tom, né, do debate público acaba ficando muito elevado. Na minha carreira, e baseado em tudo o que nós pesquisamos, a gente nunca achou um caso de outro juiz brasileiro, nem de um delegado da Polícia Federal, que tenha deliberadamente violado o Tratado Bilateral Brasil-Estados Unidos e a lei dos Estados Unidos, ou pedindo para empresas ou pessoas físicas dentro do território americano violar a lei americana para cumprir com mandados brasileiros. Eu nunca vi isso acontecer, fora o caso do Alexandre de Moraes. Então, quando falamos de uma tirania do judiciário, acho que vale a pena ressaltar também que tem muitos juízes por todo o Brasil, que o judiciário brasileiro é, historicamente, amplamente respeitado ao redor do mundo, né? Porque que é curioso que todos esses casos de extrema controvérsia não estão com juízes brasileiros de primeira instância, de segunda instância, sino que estão todos concentrados no STF e depois disso, todos concentrados no gabinete de um ministro, que não tem milhares de delegados da Polícia Federal ao longo de todo o Brasil fazendo coisas erradas ou deliberadamente violando a lei, que eu saiba, sino que está tudo concentrado numa turma, uma equipe especial que trabalha para Alexandre de Moraes. Então, isso é uma distinção fundamental, porque é difícil também já ser juiz, né? Eu sei como eu fui servidor público, eu fui procurador. Então, quando você está fazendo algo que não é popular, isso é alvo de muitos ataques do público, comentaristas, etc. Mas também faz parte do jogo, né? Agora, o que o Brasil está vivendo com Alexandre de Moraes é único e diferente que qualquer outra situação contra os juízes. Até os mesmos ministros do Supremo
Vocês conhecem de algum caso de outro ministro supremo encaminhando ordens de sigilo de censura, ordens sigilosas de censura aos Estados Unidos por e-mail? Eu não conheço nenhum outro caso. Tem 11 ministros. Os outros 10, jamais ouvi falar de algo assim acontecer. Então, o que isso está levando também é atrapalhando a imagem não só do Brasil como país, não só do judiciário brasileiro, que tem anos de excelência, né? E assim, todo judiciário vai ter coisa errada, sempre vai ter coisa para reclamar. Isso faz parte do nosso debate do dia a dia. Ah, esse ministro é ruim, porque isso, porque aquilo, fez isso errado, aquilo errado. Agora, Alexandre Moraes está numa liga única, né? Ele é uma pessoa especial sozinho. Até os ministros do Supremo que concordam com ele, eles mesmos não têm se engajado sistematicamente e deliberadamente todos os dias na mesma conduta que o Alexandre Moraes, né? Então, é importantíssimo distinguir isso. Por quê? Porque o dano que está causando o país é potencialmente irreversível. Por exemplo, o Alan dos Santos tem um pedido de extradição recusado pelos Estados Unidos, né? Ok. Quantas vezes os Estados Unidos recusam pedido de extradição do Brasil? Muito raro. Porque as instituições brasileiras têm um renome internacional, tendem a ser, né? Estamos falando de um funcionamento normal, razoáveis. Isso não acontecia. Temos Itália recusando pedidos de extradição do Alexandre Moraes, temos Espanha recusando pedidos de extradição do Alexandre Moraes, temos a Interpol recusando notificação vermelha porque vem do Alexandre Moraes, porque a comunidade internacional está começando a se educar sobre os abusos massivos, e sim, violando os direitos humanos, desse ministro. E esses abusos e as ações contínuas e sistemáticas desse ministro estão ensujando o bom nome do judiciário brasileiro e de todos os outros juízes que estão fazendo o trabalho deles dia a dia faz 10 anos, 20 anos, que já é difícil. Imagina esses outros juízes começando a ter pedidos de extradição deles recusados, mandados recusados, por causa do dano à imagem do país e do judiciário que está causando Alexandre Moraes. Então, é muito sério. E se você é um governante responsável que pensa meio a longo prazo pelo bem do seu próprio país, vale a pena entender o dano que é muito difícil de revertir. E a troca de quê? Da trama golpista? Da palhaçada de fake news? Sabe? Tá jogando no lixo décadas e décadas de esforços de funcionários públicos fazendo as coisas bem para proteger uma pessoa que, francamente, como falamos, né, sobre o processo nos Estados Unidos, na Flórida, é indefensível, não tem defesa para o que ele está fazendo. Se você tem que estar num fórum neutral, como seria o da Flórida, aparecer e tentar defender as ações do ministro Alexandre Moraes, que Deus abençoe aquele menino da AGU, né? Porque é indefensível. Só pode defender isso na mídia, na reunião do PT, enfim, na mídia brasileira, mas não tem isso internacionalmente como defender. Ninguém concordaria. Então, quero fazer essa distinção porque acho que vale muito a pena e não é produtivo jogar todo mundo na mesma sacola. Alexandre tem uma sacola especial para ele. Porque a minha dúvida, na verdade, ela gira em torno do seguinte, porque uma vez ele condenado civilmente nessa ação, todas as ordens dele, as anteriores e as futuras, elas ficam anuladas em território americano, mesmo que ele passasse a cumprir com o MLAT ou entrasse em contato com a Secretaria de Estado dos Estados Unidos. Isso é correto? Olha, em nosso caso da Rumble, a gente pediu para a juíza já concordou que as ordens do Alexandre Moraes, que são encaminhadas ilegalmente, violando a lei americana, violando o tratado bilateral, não são executáveis nos Estados Unidos. Isso já foi definido por essa juíza. Okay. Então, novamente, acho que vale a pena muito consultar um advogado seu, né? Porque já tem um precedente determinando o que deveria ser feito com as ordens do ministro Alexandre Moraes nos Estados Unidos. Doutor De Luca, o fato de a AGU ter se apresentado também como possível defensora do Alexandre de Moraes, isso também, não sei se o senhor sabe, mas também é uma ilegalidade que a AGU existe para defender, como o próprio nome diz, a Advocacia Geral da União, para defender os interesses da União e não de um ministro específico da Suprema Corte Brasileira.
E isso deixa muito claro que a gente tem essa aliança fechada entre STF e PT, com o STF comandando, né? Eu, pessoalmente, não tenho nenhum problema com o Alexandre de Moraes, ou ele não tem problema comigo, mas a AGU tem entrado com processos, inclusive contra mim, por injúria contra jornalistas, o que também é um absurdo. Funciona como um escritório particular de advocacia do Lula. Isso é um absurdo. Então, o que a gente pode esperar é talvez uma condenação à revelia do Alexandre de Moraes aqui no Tribunal da Flórida, e que tipo de consequências isso poderia ter para ele, e que tipo de consequências isso poderia ter, por exemplo, para o Alan dos Santos, que está aqui ao meu lado, para o Rodrigo Constantino, para todos os jornalistas e comunicadores que foram prejudicados pelo banimento das suas redes, dos seus canais no Brasil. O senhor poderia tentar explicar isso? O que a gente está pedindo estamos alegando que o ministro atuou de forma deliberada, com pleno conhecimento que ele estava atuando fora da lei, violando a lei brasileira, violando a lei americana, violando o tratado bilateral. E, porém, quando você viola a lei deliberadamente, você não tem direito a, como funcionário público, a ter imunidade. Então, por exemplo, eu fui procurador em Nova York 6 anos. Um exemplo que eu uso com frequência é, imagina eu falar para uns policiais, faça uma busca e apreensão na casa de fulano amanhã às 6 da manhã. Tá? Entra lá, rompe tudo e pega as coisas. E os policiais falam para mim, perfeito, doutor, tudo pronto, e cadê o mandado assinado pelo juiz? E eu falo, fica tranquilo, eu estou te falando com minha autoridade que não precisa mandado não. Vai, bate a porta e faz a busca e apreensão de qualquer jeito. E nesse exemplo, né, vamos imaginar que eles fazem a busca e apreensão, entram lá e alguém se machuca ou morre. E aí a família quer processar o Estado, tá? E quer processar o procurador e os policiais de forma individual. Se é determinado que eu, como procurador, sabia qual era a lei, sabia o procedimento, sabia o protocolo, deliberadamente ignorei o protocolo e instruí outras pessoas a violar a lei, porque um mandado de busca e apreensão requer a assinatura de um juiz, né? Então, quando eu falo para os policiais, eu sei como que funciona, porque eu já fiz 1000 buscas e apreensão. Mas nessa aqui, deixa comigo, com minha autoridade, vocês podem ir lá. E é um caminho os policiais fazer isso, eu estaria atuando fora da minha autoridade oficial, porque eu estou atuando de forma deliberada, violando a lei que eu sei que estou violando. Então, eu sei que estou violando as regras de jogo e estou fazendo isso intencionalmente. Se isso é provado, a pessoa perde imunidade oficial e a pessoa pode ser responsabilizada como pessoa física. Pois é, pessoal, tudo isso que tem acontecido no Brasil poderia ter sido evitado se lá atrás o povo brasileiro, por exemplo, já tivesse ido às ruas, se lá atrás nós não tivéssemos aceitado, por exemplo, o Lula, né, ter saído da prisão. E outra coisa, pessoal, vocês se lembram daquele inquérito das fake news, né, o inquérito do fim do mundo? Pois é, começou em março de 2019, justamente 3 meses após Jair Bolsonaro tomar posse e começar o seu mandato de presidente. Ou seja, o homem não teve paz nem para governar durante os 4 anos. E até hoje esse inquérito das fake news aí está rondando aí, prendendo pessoas, mandando intimação, PF bater na casa das pessoas. E mais, pessoal, esse julgamento de Jair Bolsonaro, o tal do golpe do 8 de janeiro, esse inquérito das fake news, tudo isso, de acordo com o advogado, o Martin De Luca, de acordo com esse advogado, todos os abusos do Alexandre de Moraes, se ele for realmente condenado, né, e for tirado do cargo dele, for impeachmentado, for afastado, seja lá o que for, todos esses inquéritos que é presidido, que é relatado por ele, tem que ser cancelado. Ou seja, olha o tanto de pessoas que foram prejudicadas, né? Pessoas, inclusive, vão pedir indenização ao Ministério Público, vão pedir indenização ao governo, porque famílias foram prejudicadas. Tem pessoas que perderam seu ganha-pão, tem youtubers, tem blogueiros, tem jornalistas, várias pessoas censuradas que ficaram anos sem a sua receita, sem o seu ganha-pão, justamente por causa de uma perseguição política. E isso vai ter que ser ressarcido. Então, na verdade,
inclusive até o senador Magno Malta, quando estava ali fazendo a vigília no Senado Federal, na semana passada, que foi paralisado os trabalhos ali no Senado Federal, ele falou sobre isso. Na verdade, ele falou dessa forma: nós não queremos apenas o impeachment do ministro Alexandre de Moraes. Aí ele completa: nós queremos o impeachment, a prisão e o ressarcimento daqueles que foram prejudicados. Alguns não terá como ser ressarcido. Por exemplo, o Clezão e a sua família ali. Como é que vai fazer com isso? Inclusive, o Daniel Silveira está em estado crítico ali, preso, né, precisando de ajuda médica, está sendo negado. Agora, um outro fato interessante é que o Fux agora entra na história e pode empurrar esse julgamento para o ano que vem, para 2026. Aí o ano vai pegar fogo, né, pessoal? Porque temos agora o julgamento de Bolsonaro podendo ir para 2026, aí temos ainda uma Copa do Mundo que vai ser sediada ali nos Estados Unidos, justamente na nação de Donald Trump, e ainda em outubro as eleições aqui no Brasil. Aí realmente, pessoal, pegue a sua pipoca e porque o filme vai começar. E eu tenho para mim, pessoal, que o povo brasileiro, uma hora ou outra, mais cedo ou mais tarde, vai reagir, porque ainda não reagiu. A classe dos caminhoneiros, o agronegócio, os trabalhadores mesmo que sustentam esse país, ainda não reagiu. Espero que o povo brasileiro acorde antes que seja tarde demais, porque do jeito que tá, pessoal, já deu, né? Já deu, não tem mais para onde ir. Olha só, nós vamos ficando por aqui. Se inscreva aqui no canal, totalmente gratuito. Você não paga nada e fica muito bem informado, tá bom? Se inscreva aqui no canal, dá um like nesse vídeo, pessoal, para que o YouTube possa pegar esse vídeo, mandar para mais pessoas e mais pessoas possam entender isso que o deputado Eduardo Bolsonaro está falando e também o advogado Martin de Luca, tá bom? Vamos ficando por aqui e até a próxima.